25. Aí causa escassez aqui, pode aumentar de preço, etc. Os custos estão aumentando e tal, mas para ele não. Bom dia, gente. Não vai ter lucro ele vender, Vai ter um lucro, vender né, para cá. mas Assim, não é o lucro que ele deseja, maior, né? É, o lucro exportando seria muito maior. Porque o objetivo é enriquecimento privado, né? Quanto mais grana eles ganharem, melhor para eles. Isso tem gente passando fome, aí eles têm a desculpa, inventam um monte de desculpa, né? Para justificar. É esse o sistema, meu cara. Vamos lá, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre algumas formas de organização do capital, né? Capital de trabalho. Que faz depois da Revolução Industrial, aí nos Estados Unidos se desenvolve um tipo de organização do trabalho, né? De forma racionalizada, tá? Para, obviamente, aumentar o lucro, né? E ficou conhecido, que é conhecido historicamente como Taylorismo Fordismo, né? Taylor foi fundador da que se chama administração científica, né? E o Fordismo, obviamente, porque as ideias foram primeiramente postas nas fábricas da Ford, depois se tornou hegemônico esse tipo de organização do capital de trabalho, né? A organização do capital de trabalho, mais precisamente, exploração do capital pelo trabalho, ou exploração do trabalho pelo capital, né? Bom dia, gente, para quem está chegando. Então, a gente vai num videozinho curto. E bem interessante esse canal. Vamos lá, gente. Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, 1º de maio, resolvemos fazer um vídeo sobre um dos conteúdos que mais aparecem em vestibulares, concursos e avaliações de sociologia em geral: trabalho e a racionalização da produção. As discussões de sociologia sobre essa temática não são só importantes para a sua vida acadêmica, mas para compreender melhor as relações cotidianas nas quais todos estamos inseridos. Bora lá entender como isso acontece. Em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho, 1º de maio, resolvemos fazer um vídeo sobre um dos conteúdos que mais aparecem em vestibulares, concursos e avaliações de sociologia em geral: trabalho e a racionalização da produção. As discussões de sociologia sobre essa temática não são só importantes para a sua vida acadêmica, mas para compreender melhor as relações cotidianas nas quais todos estamos inseridos. Bora lá entender como isso acontece. O trabalho, além de ser uma realidade social importante, é um conceito essencial para a nossa ciência. Temos vídeos no canal apresentando a perspectiva de cada autor clássico sobre essa categoria analítica. É só dar uma pesquisada nas nossas playlists. Um dos pressupostos de qualquer análise sociológica sobre trabalho é de que existem vários modos de produção, sendo eles o primitivo, no qual a produção da vida social era pautada em um trabalho coletivo, sem noção de propriedade privada e sim a busca por acúmulo; o escravista, que se construía sob a condição de trabalho escravo, ou seja, alguém possui a outra pessoa, no sentido de a ela pertencer; o feudalista, onde as relações de produção estavam assentadas na ideia de servidão e de acordo com os preceitos morais e religiosos da época; e por último, o capitalismo, fundamentado no trabalho assalariado, na possibilidade e anseio de lucro e valorização da propriedade privada. Comentamos em outros vídeos que é como resultado direto das revoluções burguesas que este modo de produção se consolida. Mas será que o capitalismo do século XVIII é o mesmo do que temos atualmente? Claro que não. E quais são as diferenças? Principalmente na forma de organizar a produção. Chamamos essas alterações de racionalização da produção. Para a sociologia, de forma geral, são 3 os principais processos de racionalização da produção: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Vamos entender como funciona cada um. O que comumente ficou conhecido como Taylorismo são as ideias de Frederick Taylor. Ele é conhecido como o pai da organização científica do trabalho. Taylor se preocupou em observar a produção que estava sendo realizada em indústrias e fábricas do século XIX e propunha uma sistematização e classificação do processo de trabalho, dividindo tarefas, separando aquele que controla e aquele que executa a produção. Ou seja, de forma geral, Taylor propôs uma melhor organização do chão da fábrica,
para que se pudesse melhorar a produtividade e, consequentemente, os ganhos de determinada fábrica. A sua principal obra, na qual existem técnicas e procedimentos descritos, é Princípios de Administração Científica. A novidade dos estudos de Taylor é exatamente o pensar sobre a produção. Em outras palavras, a aplicação da razão para organizar o processo produtivo. Através de técnicas científicas, ele inovava ao racionalizar aquilo que antes era feito de maneira descontrolada, sem controle, sem anotações, quase de qualquer jeito. Gostamos de pensar em Taylor como um senhor observando a produção de um item qualquer com um cronômetro, uma prancheta, anotando tudo. A ideia principal de Taylor era eliminar os tempos mortos da produção. Aquele tempo gasto que não é convertido em nada. Pense, por exemplo, no deslocar de um pedaço de tecido até a máquina de cortar esse tecido. Esse tempo é um tempo morto, afinal, não está fazendo nada nesse período. Segundo Taylor, é possível eliminar esse tempo morto racionalizando essa produção. Quem sabe colocar um carrinho para carregar esse tecido de um lado para o outro. O emprego de suas técnicas, e somente isso, conseguiu trazer melhoras significativas para as indústrias e fábricas que seguiram essas ideias. Para a sociologia, Taylor é importante porque é a partir das suas ideias que poderemos ver uma intensidade da racionalização do trabalho que nunca irá parar, nos acompanhando até os dias atuais. A principal aplicação da teoria de Taylor é o chamado Fordismo, racionalização da produção desenhada por Henry Ford nas suas fábricas de carro nos Estados Unidos, no início do século XX. Partindo da ideia da eliminação de tempos mortos, Ford pensou na criação de uma linha de produção, sendo que cada um dos trabalhadores dessa linha teria uma função única a ser feita. Esta linha, além de ser composta por trabalhadores, uma esteira mecânica levava o produto feito por um trabalhador para outro. Assim sendo, o ritmo da produção poderia ser controlado totalmente pelo dono da fábrica. Com isso, a produtividade e lucratividade estava garantida. Uma consequência direta desse aumento da produção é o aumento do consumo. O Fordismo também é marcado por uma produção massificada, padronizada e em grande quantidade, e um consumo massificado. A ideia de Ford era de que todos os americanos, inclusive os trabalhadores das suas fábricas, poderiam ter os carros que produziam, o famoso Ford T preto. Este incentivo ao consumo era sustentado por um estado de bem-estar social norte-americano. Afinal, uma das maneiras de fazer a economia crescer, no século XX, era a garantia de serviços essenciais pelo Estado, sobrando dinheiro para o consumo. O modelo fordista, pelo sucesso alcançado nos Estados Unidos, começou a ser exportado, contudo, nem todos os países possuem uma população, um território e uma economia igual à norte-americana. Frente a essas limitações é que Taishi Ono propõe o toyotismo. Em virtude da crise de 1970, o processo de produção teve que ser reinventado, passado por um novo processo de racionalização. Esta nova organização da produção é pautada em alguns pontos essenciais: flexibilidade na produção, podendo ser alterada de acordo com necessidades novas, o sistema just-in-time de produção, que significa uma produção exata, sem sobras, sem exageros, feita sob demanda, enxuta, e uma customização em massa, ou seja, não mais um único produto, mas é possível ao consumidor solicitar algo inédito, único, feito sob medida para ele. O toyotismo, com isso, exige um novo tipo de trabalhador, chamado de polivalente ou multifuncional. Agora, não são atividades únicas que o trabalhador deve realizar, mas as mais variadas possíveis. Quanto mais habilidades ele dominar, maiores chances de conseguir um posto de trabalho. Se ainda não ficou claro, queremos utilizar como exemplo duas redes de comidas rápidas de lanche, a do Palhaço e aquela do metrô. Aquela lancheria do Palhaço é um exemplo exato do sistema taylorista fordista funcionando. Produtos iguais, consumo em massa, separação do trabalho por função, esteira que desloca os produtos. Já aquela lancheria do metrô é um exemplo icônico do toyotismo. Um único trabalhador te acompanha por toda a produção do seu lanche, que é montado de acordo com a sua vontade. Bom, esses são os 3 momentos de racionalização da produção que costumam ser tratados na sociologia. Há vários debates dentro desses processos, contudo, ficaria muito para um único vídeo. Iremos abordar isso mais para frente. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e tchau! E aí, gente? E aí, O toyotismo deu certo? Toyotismo? Sim. Porque eu achei uma ideia A gente tão... vai trabalhar, não é agora que a gente vai falar sobre o toyotismo. Entendi.
Relaxa. Vamos lá, né? Tá vendo aí que são processos organizativos de racionalização do trabalho. Acho que faltou só algumas informações. Todo esse processo de racionalização, cadê Gustavo? Tem como objetivo, claro, que seja feito com o objetivo claro e evidente de tentar fazer com que haja uma maior previsibilidade, nesse caso, e dessa previsibilidade do processo de trabalho da racionalização exista um aumento do processo de exploração e, consequentemente, um aumento da extração de mais-valia e um aumento do lucro. A racionalização ela não vai ter um fim em si mesma. A racionalização, nesse caso, tem como objetivo você, o quê? Diminuir o desperdício, racionalizar, fazer com que os trabalhadores produzam mais produtos no mesmo espaço de tempo e que, no final, aumente a produtividade dos donos das fábricas, nesse caso. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Resumindo, 3 formas de controle diversificadas. 3 formas. É só para controlar e explorar o trabalhador. O objetivo é esse, 3 formas diferentes de controle do trabalho. As 3 formas tipo assim, professor. Diga. Eu não tô gostando dessa forma de ser controlado, não. Vou para outra. É tipo isso. Né? Mas é porque mais para fins analíticos, né? Porque faz uma divisão histórica, né? Mas ainda existe taylorismo e fordismo hoje em dia, né? Apesar da importância que o taylorismo tem hoje, né? Mas, por exemplo, ainda existe trabalho escravo, existe outras formas de trabalho, né? Não é o capitalismo, ele não trabalha somente com trabalho assalariado, com taylorismo e fordismo, que começa o taylorismo e fordismo, na década de 70 ele não existe mais, passa o taylorismo, não, né? Há crises, etc., mas vários modos de produção, formas de organização e relações de trabalho pretérito ainda existem, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o trabalho análogo ao escravo, né? Não existe. Ele não é predominante, né? Não é a relação predominante, mas ainda existe, né? Porque a lógica do capital é a exploração do trabalho. E o taylorismo fordismo, ele surge lá no início, mais no início do século XX, mas historicamente ele se considera o período pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 70 como um período de maior florescimento e desenvolvimento desse tipo de organização do trabalho, né? Que é conhecido até hoje como os 30 anos gloriosos, né? Do capitalismo. 30 anos gloriosos, o capitalismo tem séculos e séculos, mas, por exemplo, a revolução, o capitalismo contra a revolução industrial, né? Que ocorreu lá no século XVIII, XIX, mais no século XIX, século XX, nos 2 séculos, né? Tá certo? Uhum. Minha conta tá certa, né, gente? Tá certo, tá certo. Só 30 anos de todo esse período é considerado um período de abundância, né, de bem-estar social. Mas a nossa perspectiva, a perspectiva do capital é tão eurocêntrica e focada nos Estados Unidos e no Japão, que esse período de maior bem-estar social, quando se fala de bem-estar social, está falando de um processo de pacto social, etc., mas mais vinculado ao próprio trabalho, aos próprios trabalhadores, né? Porque a burguesia sempre teve bem-estar, né? Obviamente. Mas nem sempre os trabalhadores tiveram. Ocorreram em pouquíssimos países. Alguns países da Europa Ocidental, né? Talvez a Inglaterra, os Estados Unidos, como ele dá exemplo, mas os Estados Unidos ele não teve um processo de
desenvolvimento, vamos dizer assim, muito típico, né? Porque os Estados Unidos ele não tem uma saúde pública até hoje, como os países alguns países da Europa Ocidental têm, a Inglaterra tem. Peraí, Gustavo, que você fala. Não tem um sistema de ensino também universal, como os países da Europa Ocidental têm, tá certo? Então, foi um estado de bem-estar social, assim, meio bamba, né? Que podemos falar dos Estados Unidos. Então, eles pegam esse exemplo de, sei lá, 20, chutando os 20, no máximo, não, acho que não chega nem a 30 países, os 20 países ao todo, em comparação com mais de 100 países ao redor do mundo, e falam que aquele período foi um período de bem-estar social, foi um período de bem-estar social para alguns países, e parte minúscula da classe trabalhadora daqueles países. Não tão minúscula, mas o grosso da população mundial não teve direito a isso, não. Nós não tivemos direito a isso. Fala, Gustavo, e não temos. Ô, professor, esse benefício que o senhor fala é totalmente ligado com a população, como o senhor até mesmo disse, tanto o ensino quanto a saúde, é exatamente para o aumento da produtividade. Tudo, ele querendo ou não, ele tem o fim e tem como objetivo aumentar a produtividade do trabalhador. Não é isso que o senhor, assim, em parte, explicou? De uma forma mais mediada, mas sim, né? Porque é uma educação de qualidade, você também, né? Não só, né? Mas você também prepara essa mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, né? Uma saúde de qualidade, você, por exemplo, a saúde preventiva, né? Como existe lá em Cuba, muito que se trabalha com saúde preventiva lá em Cuba, é um processo que, no final das contas, você tem uma economia brutal. Por quê? Porque você está evitando que as pessoas adoeçam, né? Então, é melhor você ter uma saúde preventiva do que você ter uma saúde que vai tratar algum tipo de doença, né? Então, até isso, de forma mais mediada, mas até isso, obviamente, que é do interesse deles. Mas quando falou o vídeo, por exemplo, Taylor ou Ford dizia que queria que seus trabalhadores tivessem condições de comprar seus carros, né? Isso é um dos grandes, vamos dizer assim, das grandes perversidades do capitalismo, né? Porque muitas vezes o próprio produtor do produto, ele não tem condições de adquirir o que ele está produzindo. Por exemplo, se for aqui no Brasil, essa realidade é muito maior, né? Aí, do ponto de vista histórico, eu não vou nem pegar a crise de 29, vou pegar logo só depois da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial acaba, né? Vocês sabem, com a derrota do nazismo, né? Com a vitória da União Soviética, né? E dos países chamados aliados, né? Aquela foto belíssima do soldado soviético fincando sua bandeira lá em Berlim, né? Aí você vai ter vários problemas, né? Muitos problemas, né? A Europa Ocidental está devastada, né? O leste europeu, a União Soviética também, mas a União Soviética é um país grande, com a mão de obra mais ou menos abundante, e o leste europeu fica sob a influência do mundo soviético, né? Ali, Hungria, Polônia, a antiga Tchecoslováquia, as repúblicas bálticas, né? As repúblicas lá que foram incorporadas pela União Soviética e tal. E os Estados Unidos já era uma das grandes potências, se não já é a primeira, né? Do ponto de vista econômico, mas ela rivalizava ainda com a Inglaterra, etc., com os países da Europa, né? Na Segunda Guerra Mundial não tem rivalidade no mundo capitalista, né? Ninguém pode rivalizar com o poderio econômico do Estado, o poderio econômico e militar. Só que o capitalismo, né, gente, ele é uma produção voltada para o mercado, para a vida do mercado.
E para a vida do mercado, necessita de mão de obra não, mão de obra da produção, necessita de mercado consumidor, né? Precisa de mercado consumidor. Então, terminou a Segunda Guerra, né? A indústria dos Estados Unidos está efervescente. Mas ele ia vender para quem, né? Obviamente que o mercado consumidor dos Estados Unidos já era grande, mas não era suficiente, né? Então, o que é que ele fez? Olha, vocês estão aí quebrados, destruídos, vocês têm que se reconstruir. Então, vamos lá. Eles constroem um plano de recuperação econômico da Europa, que ficou chamado de Plano Marshall. E outro plano de recuperação econômica que visava recuperar o Japão, que ficou chamando de Plano Colombo, né? Então, esses planos de recuperação econômica tinham como finalidade última fazer com que escoasse a produção industrial americana para aqueles mercados, né? Então, há um desenvolvimento maior, uma produção maior, etc. Só que naquele período, né, décadas antes, estourou a Revolução Soviética, né, no Partido Bolchevique. Há uma influência das ideias socialistas desde o século XIX, etc. E, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, é um processo de muito medo. Medo de quê? Medo de que a Revolução Socialista se espalhasse pelo mundo, né? Aí ficou aquela barreira que ficou conhecida como cortina de ferro. Tá? Uma barreira geográfica e ideológica. O que isso significa? Qual a importância para o desenvolvimento do terrorismo fordismo, do estado de bem-estar social, etc. A importância é que se construíam organizações do trabalho em que se desse uma condição, em termos mundiais, em termos globais, uma condição de vida para os trabalhadores daqueles países capitalistas mais desenvolvidos, para que houvesse um freio na luta de classes. Significa o quê? A partir do momento em que se deu melhores condições de vida para os trabalhadores, a ânsia de superação do capitalismo, a crítica ao capitalismo, elas experimentam uma dormência. Famosa manipulação. Então, você abre a possibilidade de consumo, então aí, do ponto de vista subjetivo, é muito forte esse processo, né? Porque o cara pensa, é possível viver bem no capitalismo. Eu falo assim, porra, é possível, né? Eu tô aqui, tenho direito, tô aqui com minha casa, com minha televisão, meus eletrodomésticos, meu carro, tenho educação, saúde, então não tem porquê eu lutar por algum tipo de superação dessa realidade. Então, esses dois momentos, então você, de suma importância, o processo, a Segunda Guerra Mundial, o processo de recuperação econômica e o fantasma do socialismo que pairou e que paira o mundo capitalista desde o nascimento de Marx. Tá ok? Hoje menos, mas ainda existe, né? Quando houver capitalismo, haverá insatisfação e haverá esse medo por parte deles. Mas do ponto de vista da organização, da racionalização do trabalho, né? O Fordismo se caracterizava, como está aí no slide, por produção verticalizada. O que é a produção verticalizada, gente? É uma produção... É quando tem, tipo, o chefe e vai numa hierarquia? É uma hierarquia bem rígida, né? Uma hierarquia bem rígida em que sentido? Vocês, trabalhadores, né? Eu sou o chefe, vocês, trabalhadores, vão executar aquilo que eu determinar para vocês e vocês não vão dar palpite nenhum sobre a produção industrial. Vocês só vão executar. Então, há uma separação entre o que se chama a esfera do planejamento e da execução, né? Então, dizem que a subjetividade do trabalhador era completamente apagada desse processo de
organização do trabalho, de exploração do trabalho, né? Taylor, ele fala sobre sabe o que ele fala? Sabe como ele chamava os trabalhadores? Que os trabalhadores mais qualificados, melhores trabalhadores, deveriam ser como um homem-boi, né? Ele não deveria pensar em nada, só executar, apertar parafuso, levar a matéria-prima de um lado para o outro e tal. A linha de produção, naquelas esteiras, né, de produção, significava que o trabalho era parcelar, era fragmentado. Então, até uma tirinha, se vocês assistiram o vídeo... Eu assisti a do Enem já gostou, aquele que o cara fala que passou 30 anos trabalhando, agora vai exato, ver o que ele produz. Gustavo está atento. Porque que organização de trabalho era aquela, Gustavo? O terrorismo, Fordismo. Porque ele fala, depois disso eu vou aqui percorrer a esteira para ver o que é que se produz lá no final. Por quê? Porque cada trabalhador só sabia o que acontecia ali no seu quadrado. Ele só sabia ali. Ele passava aquela esteira aí na parte, ele apertava um parafuso. Estava a esteira de produção de carro. Ele apertava o parafuso para botar a roda. O outro apertava o parafuso para colocar o volante, o outro capô, o outro isso, o outro isso. Aí ele não sabia nem como é que carro era aquele, se surgia um monstro ou um Ele Ford nunca T. viu o produto final, né? Era tudo em setores. Todos os setores bem racionalizado, bem controlado. O tempo era muito controlado. É muito controlado. Sempre foi. Né? É muito controlado, né? Muito controlada para o quê? Para evitar desperdício, né? E a produção era em massa. A produção no terrorismo, Fordismo, tinha como objetivo o consumo de massa. Então, por isso que Ford, Henry Ford, ele defendia que os seus próprios operários tivessem condições de comprar seu carro, porque a lucratividade iria depender da demanda por produtos. Vocês podem perguntar ou se questionar se até hoje não é assim. Mais ou menos, né? É porque agora também tem a substituição do trabalhador pela máquina também, né? Aí Tem também muda isso, um mas tem a pouco. questão, nesse tempo, né? Tem o desenvolvimento e a predominância do que se chama de capital financeiro, capital fictício, né? Que é um tipo de capital de valorização do valor que ele não passa diretamente pela esfera da produção, e não passando necessariamente pela esfera da produção, ele não está dependendo de forma muito direta e imediata do consumo, né? Da demanda. Por isso que vocês veem hoje em dia a miséria, o bicho pegando, desemprego, fome, isso, aquilo, uma retração do mercado de trabalho, e a Bolsa de Valores lá bem na dela subindo. Essa relativa à autonomização da própria esfera financeira do capital. Né? Mas naquele período já existia, óbvio, que desde que Marx já falava do sistema bancário, né? Mas o centro ainda estava na esfera da produção, na esfera industrial. Né? Tá certo? Do ponto de vista da organização do trabalho, de como se racionalizava na fábrica esse processo de exploração e controle, foram os elementos que eu acabei de falar. Verticalização, produção fragmentada, um apagamento da subjetividade dos trabalhadores, né? Eles não precisavam, né? É só executar, né? Um extremo controle do tempo, surgimento das esteiras de produção, etc. Isso é no campo do trabalho, né? Mas a gente voltando só um pouquinho, né? Um pouquinho no tempo, em 1900 da Revolução Industrial, chegando até 1929, foi o período áureo do chamado liberalismo, né? Um processo de
desenvolvimento sem nenhum tipo de regulação das relações capitalistas, né? Esse processo, ele entra em crise em 1929, né? Que é o crash da Bolsa de Valores e tal, entra em crise em 1929, que é uma crise que afeta todos os países do mundo, né? Do bloco capitalista. E nessa crise se questiona muito, aí depois tem o New Deal, que é um programa econômico do governo dos Estados Unidos, né? Que visava a recuperação, né? O Estado atua na economia para que haja uma recuperação da atividade econômica, né? Um dos primeiros países a sair dessa crise, talvez o primeiro, foi a Alemanha nazista, né? Sair dessa crise e tal, econômica. Para você ver que o capital, ele funciona muito bem, quer seja com ditas democracias, quer seja com regimes ditatoriais, né? Então, não tem nenhuma vinculação direta entre capitalismo e democracia, como alguns teóricos tentam nos vender. Então, você tinha um livre mercado, os agentes econômicos produziam o que quisessem, não tinha direitos trabalhistas, não tinha essa questão da saúde, etc. A crise de 29 faz com que haja um questionamento desse tipo de desenvolvimento do capital sem nenhum tipo de regulação econômica por parte do Estado. Regulação, entenda-se, atuação do Estado. Como foi a atuação do Estado que retirou boa parte dos países dessa crise, nos Estados Unidos também, como eu digo, surge uma nova, vamos dizer, toma o centro, se torna consenso um debate econômico e também na importância desse tipo de teoria na construção de políticas públicas, toma o centro do entendimento das relações econômicas no capital, como deveria ser, como não deveria, qual a melhor maneira, a teorização de um economista inglês chamado Keynes, né? Keynes, ele acreditava no livre mercado, né? Acreditava na superioridade do capitalismo sobre o socialismo, de fato. Mas ele não acreditava em um livre mercado irrestrito. Ele falava que os agentes econômicos devem ter liberdade, etc. Mas se você deixar, basicamente, esses agentes econômicos agirem livremente, a consequência é a crise de 29. Então, o que ele falei? Então, o Estado tem que regular. Então, em determinados momentos, o Estado regula, vamos dizer, em determinado momento, o Estado gasta mais, em momento de queda na taxa de lucro da atividade econômica, os agentes econômicos privados estão, vamos dizer assim, não estão investindo, etc. Aí o Estado deve ir lá investir para aquecer a economia, fortalecer a demanda e tal. Em momentos em que a atividade econômica está muito aquecida, aí o Estado se retrai e os agentes privados comercializam. Mas o Estado deve intervir na economia. Deve impor limites, deve impor barreiras, deve estimular em determinado momento, deve se retrair em outros momentos, mas o Estado deve participar. Então, o Estado deve participar justamente por qual razão? Para evitar as crises econômicas do modo de produção capitalista, tal como ocorrido em 1929. Então, o Estado passa a ter essa centralidade no processo econômico, que é, obviamente, totalmente estranha, por exemplo, ao pensamento do sujeito sem alma que ocupa o Ministério da Economia hoje, que é Paulo Guedes, né? Paulo Guedes está no Polo Norte e Keynes no Polo Sul, entendeu? Paulo Guedes está mais para o neoliberalismo, tal. A gente vai trabalhar mais no toyotismo. Então,
você tem a organização do trabalho, o controle da produção, você tem um consenso de como o Estado deve atuar na atividade econômica, que é diferente lá do que ocorria no século XIX, que o Estado deixava o pau comer. Aí você tinha jornada de trabalho de 12, 14, grávida, criança, idoso, etc. No trabalho não. Aí o Estado começa a regular a atividade econômica, começa a surgir determinadas legislações trabalhistas, protegendo o trabalho, né? Colocando limite na carga horária. Isso tudo não foi a construção do Estado, não, viu? Isso tudo tem todo um contexto histórico, como já falei, né? O medo da Revolução Socialista e lutas também da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora luta, né? Não é o Estado que vai lá dar, não, vou fazer, não. Às vezes o Estado ele dá uma resposta sobre lutas previamente existentes. Aí tal. Se resolveu o processo de racionalização da organização do trabalho. Resolveu essa questão do Estado e tal, como regulador da vida econômica, que deve intervir, né? Porque o capital livremente ele é disfuncional, tal. Mais ou menos como uma consequência lógica desse keynesianismo, é que emerge o estado de bem-estar social. É uma consequência das teorias de Keynes, mas gravem isso. O estado de bem-estar social também é uma consequência do próprio medo daqueles países capitalistas lá do avanço do socialismo. Talvez o ponto determinante seja esse. Estavam morrendo de medo, né? Isso estoura lá, se desenvolve depois da Segunda Guerra, o leste europeu fica dominado pela União Soviética, tal. O Plano Colombo, por exemplo, ele é um plano que, além de recuperar economicamente o Japão, né, ele vai impedir, do ponto de vista tanto militar quanto ideológico, de um desenvolvimento dessa revolução socialista, de sair da Europa, né, de sair do leste europeu, da Ásia, né, e ir em direção ao Japão, porque vocês sabem que pouco depois, acho que na década de 1950, vai estourar a Revolução Comunista de Mao Tse-tung na China. Aí, depois, aqui em Cuba foi quando, meu Deus? Eu nem me lembro. Acho que foi 59 em Cuba. Acho que foi um negócio. Então, era uma efervescência muito grande, né? Havia uma disputa muito grande. Então, a gente não esqueçam que o estado de bem-estar social, ele é uma resposta a esse avanço, né? Porque se você tem crise econômica, se você tem situação, se você tem miséria, etc., etc., é um campo fértil para o processo de desenvolvimento da luta de classe. E você tem lá um país gigantesco da União Soviética que saiu da Segunda Guerra Mundial, apesar dos milhões de mortes, ela saiu vitoriosa, etc., etc. Então, você tem que ter esses dois processos também. Reconstrói, que vai ser um mercado consumidor, e reconstrói para as pessoas não ficarem muito satisfeitas, né? O que ocorre? Ele fala, o que ocorre naquele período? Se desenvolve um pacto social, literalmente, né? Um pacto social em que envolveu o próprio Estado, por isso que é o estado de bem-estar social, o próprio estado de natureza keynesiana, o capital e suas personificações, que são os capitalistas individuais, e o próprio trabalho através da mediação dos sindicatos. Então, se organizam, o Estado, os capitalistas trabalham, fazem acordos, etc., tal, para que se desenvolva um tipo de Estado que dê determinadas condições de vida mais ou menos razoáveis para a classe trabalhadora, como se fosse um cala-boca, né? Cala-boca que você está tendo acesso a algumas coisas. Então, você não precisa ler mais Marx, não precisa Lenin, não precisa mais nisso. Você tem acesso às coisas aqui, então fica calado. Então, esse Estado de social vai se desenvolver, já falo em poucos países, nos países mais desenvolvidos. Ele tinha o Estado garantia um nível de vida, ou seja, um bem-estar social, lógico, né? Garantia
uma aposentadoria mais ou menos digna, olha. O que depois da reforma da Previdência a gente não tem mais direito. Gente, desculpa eu falar isso com vocês, mas nós estamos lascados com relação à Previdência. Saúde universal, educação universal, o Estado investe, o Estado regula e põe uma determinada linha mínima de remuneração dos trabalhadores, uma linha razoável, ou seja, o salário tinha um patamar mínimo para atender as necessidades dos trabalhadores. Aí, pô, acabou, né? Aí você tem lá, tal, aqueles filmes de Hollywood, né? Do American Way of Life, você tem lá na Europa, né? A classe média, tal. Aí, a classe trabalhadora perde aquele horizonte revolucionário. Aí deu certo, deu, né? Deu porque na Europa Ocidental não teve nenhuma revolução, né? Então, desse ponto de vista, para atenuar a influência da luta de classes, o Estado de Bem-Estar Social, keynesianismo e o terrorismo fordismo foram atingindo seus objetivos. Não é não, gente? Só que, e esse vai ser o último ponto, né, para fazer nossa relação com o toyotismo, que nós vamos falar na próxima aula, durou 30 anos, basicamente. Por isso que a Estado de bem... os 30 anos gloriosos duraram 30 anos só. Né? Por que durou isso tão pouco, né? Porque aí você vai ver um processo de crescente endividamento do Estado, né? Sua dívida pública cresce, né? Porque ele regula a economia, ele gasta, ele dá acesso à educação e saúde, tudo isso é custo, né, gente? Tudo isso é dinheiro. O salário mais ou menos digno dos trabalhadores faz com que a própria margem de lucratividade dos capitalistas diminua um pouco. Né? Então ele fala assim, poxa, os caras estão ganhando demais, estão tirando dinheiro, porque da relação capital e trabalho ou ganha um ou ganha outro. Não tem essa de todo mundo ganha não. Ou ganha um ou ganha outro. Aí você vai dizer, mas o cara trabalha, ganha um salário. Ele não ganha um salário. Né? E salário é a produção da riqueza feita pelo próprio trabalhador. É simplesmente isso. Não é o capital que dá o salário para o trabalhador. Não. É a produção da riqueza do trabalhador que parte fica com ele e a maior parte vai ficar com o dono da empresa. Né? Então não é isso. Então só ganha um ou ganha outro. Né? Não há possibilidade de ganhar os dois juntos. Né? Então o salário aumentando, o lucro vai baixar. Então ocorre o quê? Insatisfação. Um aumento da esfera financeira, Gustavo, aí, né? A esfera financeira vai aumentar. Começar as loucuras das privatizações, né? Que, novamente, o ministro da Economia tudo para ele a privatização, né? Vai ocorrer o descontentamento dos próprios trabalhadores, que a gente vai trabalhar isso no taylorismo ou do toyotismo, que o toyotismo muda fundamentalmente essa relação entre a produção, no que se refere à produção verticalizada, Camila. Ele vai mudar completamente. E a queda da taxa de lucro, que ocasionou um aumento do desemprego, que nós chamamos de desemprego estrutural. A queda da taxa de lucro está vinculada ao processo de desenvolvimento tecnológico das relações capitalistas. Né? Então, você sabe, não sei se vocês sabem, né, mas Marx fala em dois tipos de extração de mais-valor, mais-valia, né, que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia relativa está relacionada com o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, por causa do desenvolvimento tecnológico, você desenvolve maquinários, etc., você acaba expulsando a mão de obra da produção e aumentando, teoricamente, a produtividade, o que, em tese, aumentaria o lucro, né? Mas não é isso, não é bem isso que ocorre quando você leva em consideração o sistema do capital global.
Então, são esses elementos. Né? Então, esses elementos vão fazer com que esse arranjo do Taylorismo, do estado de bem-estar social, que se fundamenta na teorização de Keynes, ele seja questionado, e desse questionamento emerja o toyotismo, emerjam os pensadores neoliberais, né, que surgiram, né, e emerja um outro tipo de organização do Estado que basicamente ficou conhecido como Estado neoliberal. Tá certo? Então, basicamente é isso. Né? Então, são esses três, vamos dizer, essas três variáveis, para falar em termos metodológicos. Né? Estado, a organização do Estado, a organização do trabalho e o próprio fundamento teórico que sustentava, né, justificava esse tipo de organização. Né? Então, na próxima aula, nós continuamos com o toyotismo. Né? A gente vai retomar esse processo de crise, as razões da crise, para a gente explicar o que é o toyotismo. Né? Mas, de antemão, são os pontos mais essenciais que geralmente vai cair mais essas determinadas características desse período histórico, né? E o que eu queria falar, meu Deus, esqueci o que eu queria falar. Assim, né? Como o Gustavo falou, né, que a gente estava conversando, tá lá novamente. Vocês pediram para que eu fizesse aquelas resoluções das questões na aula, mas você vê que não tem muito tempo. Caso vocês queiram, tiverem interesse de marcar algum dia, vocês marcam, mas de antemão, eu coloquei no domingo retrasado, no domingo agora passado, 2 vídeos com resoluções de questões do Enem. Né? Então, quem tiver interesse, né? Essa Eu questão do comecei a Enem, ver o primeiro. aí Vou vocês terminar para ver o segundo. vão lá ver, né? Eu vou ficar botando aí, cabe a vocês, quem tiver interesse, etc., ir lá, clicar e assistir. Eu tô colocando, né? Porque aqui na sala de aula vai ficar muito apertado, porque a gente não vai conseguir desenvolver, nós vamos resolver pouquíssimas questões, óbvio, por causa do tempo, e também vai ficar prejudicando o próprio conteúdo da aula. Aí, como vocês resolveram isso, eu estou botando lá. A primeira teve 10, a segunda, acho que eu fiz 11 questões, e eu vou colocando até novembro, tá? Quando vocês forem fazer a prova, né? Camila disse que não vai fazer o ATEC. ATEC o nome? Não, SpaceX. Eu vou fazer o Enem, mas só Como fazer é? mesmo. SpaceX. SpaceX, o que é isso, meu Deus do céu? Nunca tinha ouvido falar. É concurso militar. Menina, pelo amor de Deus. Mas meu Deus do céu. É aquele negócio da NASA, pessoal, SpaceX que ela quer fazer, ó. Deus me livre. Mas esse SpaceX é daquele Elon Musk, ela golpista. quer ir pra Marte, pessoal. Ela quer concurso aí. Olha lá, viu, Camilo, para você não se tornar, não chegar em 2022 com a camisa desse ser aí, né? Pelo amor de Deus, Camilo, a gente passou tempão estudando, não faça isso comigo, não. Viu? Que o militarismo, ocorre uma lavagem cerebral mesmo, bicho. Não é brincadeira, não. Mas a questão são escolhas suas, tal, né? Mas lembre-se sempre de nossa aula. Ela vai ser uma Gente, militar com consciência, pessoal. Ela se preocupa, não. Ô, tomara, né? professor, eu Oi. só digo uma coisa. Eu só não voto em esquerda. Aí você está cavando sua própria cova, né, Camila? Eu não sou Olha, de esquerda. Vai contra os meus princípios. não é questão de votar em esquerda, esqueça esse negócio. Logicamente que tem um nome, tem uma Pessoal, questão. esquerda é do lado de quem? Que eu não sei, que eu fico perdido. Eu sou meio. Não, Lula. a gente vai discutir. Não, mas Lula, a esquerda pelo amor de Deus, Camila. Aí, esqueça essa questão de esquerda e direita. Esqueça essa questão. Lógico que é a esquerda e a direita que
vai ser, Não, vai eu ser sei, classificado. eu Não entendo. estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o Eu entendo o seguinte. que você tá falando, Não, eu você não está sei. entendendo, não, que eu nem falei. Eu Oxe, entendi menina, desde o eu nem começo. falei. Não falei. Eu estou entendendo. Eu nem falei, gente. Como é que a pessoa Não, está entendendo eu se a entendi outra desde pessoa o ainda nem começo. falou? Eu O pego que eu as estou coisas falando no é o ar, seguinte. Não, professor. o que eu estou falando é o seguinte. O que é que sua vida melhorou desde o governo de Temer? Você ganhou trabalhar no mínimo 40 anos para ter aposentadoria integral. Você ganhou, tá para ser aprovada uma PL do trabalho, uma MP, PL não, desculpe, uma MP, medida provisória, que vai, eu digo a você, vai destruir com vocês. Hoje, professor, Principalmente, antes eu só comia carne, hoje em dia é só ovo, professor. Tá fogo. Hoje em dia é fitness, pô. você ganhou, vai ganhar, você ganhou a reforma trabalhista. Você ganhou o quê? Me diga, o que é que nós, enquanto classe trabalhadora, ganhamos? Dívida. Exato, dívida e desemprego. Por isso que eu não É isso quero que eu tô ENEM, não falando. quero universidade. É isso que eu tô falando. Você fugindo aos problemas, o problema vão estar lá existindo. Mas de todo Vai jeito, estar se eu existindo. passar, se eu for, O eu que eu não estou falando volto. o que eu estou falando é o seguinte, Camila. E que eu dou exemplo para todas as pessoas. Quem é trabalhador é difícil, né? Quem é trabalhador e trabalhadora, desculpa, eu tenho, mas vocês têm que largar de serem bestas. A burguesia, ela tem uma unidade política, de atuação política, que ela aceita desde Hitler a Bolsonaro, para atender seus interesses privados. Porque Bolsonaro... Dilma sofreu um impeachment totalmente mentiroso. Camila, porque porra, a esquerda tem muitas organizações, tá? Não é só PT e Lula, não. Dilma sofreu um impeachment por pedalada fiscal, meu Deus, que todo mundo fazia. A questão totalmente construída pelos donos do poder econômico. Bolsonaro sabotou a compra de vacinas, causou não sei quantas mil mortes, né? Poderia ter evitado não sei quantas mil mortes. Eu não estou dizendo que não teria. E esse negócio de vacina, pessoal, que tem uma madrinha da minha irmã aqui, que ela morreu porque ela não foi vacinada, tipo, por questão de 2 semanas. E se ele não tivesse atrasado, ela não teria ficado viva, né? Pra Aí, É tipo isso, né? É bem visível essas paradas. aí tem a questão da vacina, tem a questão do desemprego, tem a questão da corrupção. Por que ele não sofreu nenhum impeachment? Porque, por exemplo, Rodrigo Maia, que era o antigo presidente da Câmara, que era um homem que poderia pôr na frente o impeachment. Por que Arthur Lira não faz? Gente, o cara faz tudo que a burguesia quer. Você acha que a burguesia vai tirar ele? Adora um golpe para pôr a direita no poder. Para que ele vai tirar a gente? Essa é a razão simples e direta. Eles vão tirar isso para quê? A família Bolsonaro é corrupta? É. Foi a pior administração, vamos dizer assim, gestão da pandemia em todos os países do mundo? Foi. A vida da classe trabalhadora melhorou? Piorou. Mas por que eles não tiram? Porque essa semana Bolsonaro falou que não vai taxar grandes fortunas, porque aí ele perguntou: é crime ser rico no Brasil? Ah, pelo amor de Deus, Camille. Vocês têm que dar uma estudada como é o sistema tributário no Brasil, como é o capitalismo brasileiro, etc. Aí eles falam: olha, gente,
A França fez isso, o capital fugiu para a Rússia. Gente, a França já tinha uma alta taxa, eles quiseram aumentar, fugiu. Mas há outras formas de controle para que o capital não fuja, e há outras formas de cobrança da renda, do patrimônio, etc., que ele não vai, gente, não vai fugir. Gente, não acredite nisso, Camila, vai estudar, né? Porque você não vê aí na Paraíba milionário norueguês, milionário sueco, milionário francês, japonês, chinês, dos Estados Unidos, passando por aqui, porque aqui não tem imposto de grande fortuna, porque aqui o imposto de renda para pessoas ricas é baixo, etc. Vocês verem? Lógico que não. Então é isso, acorda, gente. Larga de ser ingênuos, galera. Para de falar assim, é contra meu princípio. Seu princípio, Camilo. Eu não estou querendo, a gente está discutindo política, né, mas assim, seu princípio é você ter uma vida digna. Eu acho que o seu princípio deveria ser, eu almejo ter uma vida digna para mim. Se você acha que Paulo Guedes vai lhe dar uma vida digna, Camilo, você ou é grande latifundiário aí na Paraíba, ou tá escondendo o jogo. Entendeu? Porque é só você ver na questão de é contra meus princípios, é contra isso, contra aquilo. O nosso princípio é ter uma vida digna. Ter uma vida digna, cara. Não estou querendo, é só problematizando, Camilo. A gente está você põe de lado, você põe seu argumento, eu ponho meus argumentos, só problematizando. Mas eu recomendo a vocês, a todos vocês, não só Camila, acho que eu vou colocar lá no mural esse debate sobre essa medida provisória que estava para ser votada ontem, né? Sobre que vai mudar algumas coisas. Estão chamando de mini reforma trabalhista, né? Eu vou postar para vocês os absurdos lá. Não tem um ponto da medida provisória que fala assim, porra, os trabalhadores vão ganhar alguma coisa com isso. Não tem um. Tem um absurdo lá que vocês vão dizer que é um absurdo, que é algo. É algo. É de Paulo Guedes, que só poderia vir da mente de Paulo Guedes e da classe que ele representa. Né? Então vamos lá, que vou ter aula agora, né? Sobre isso, né? A gente fala um pouco assim, mas às vezes aparece, da aula de sociologia, filosofia, história, às vezes aparece a política, né? Mas, finalizando nossa aula, deu para entender? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, eu sempre falo. Dúvidas, me procurem, e-mail, WhatsApp, Telegram, pode queimar aí uma fogueira, fazer fumaças, comunicar por fumaça, fax, qualquer coisa, viu, gente? Mas dúvidas, vocês estão no 4º ano, vocês vão fazer Enem. Dúvida, vocês me procurem, pelo amor de Deus, não fique com a dúvida, viu, gente? O Enem é em novembro já, tá certo, queridos e queridas? Camille, abração, né? Nada pessoal, Camille, é só um debatezinho que surgiu, viu? Bom semana, né, para vocês, boa quarta, quinta e sexta, como a gente só se vê na próxima, bom final de semana, se cuidem, e tudo de bom na vida de vocês, viu, gente? Valeu! Valeu, professor, tamo junto. Valeu! Falou, professor. Falou!